Graça e paz, queridos. Boa noite. Você que está entrando aqui conosco. Aleluia. Vamos iniciar em breve mais uma live. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos, vocês que já estão conosco. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, que nos permitiu iniciarmos mais uma live na presença dEle. Ele é o Senhor das nossas vidas e esse é um tempo de cultuar a Ele, de render honras e glórias ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso, te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua presença neste momento conosco, onde estaremos cultuando ao Senhor, digno de honra, de glória, de adoração. Aleluia. Toda adoração, nosso Deus, que é soberano, o grande eu sou, El Shaddai. Aleluia. Oh, Deus, só Tu és o Deus poderoso. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Bem-vinda, Renata, aqui conosco, lá de Cunha. Bem-vinda, querida. Bom ter você aqui, viu? Aleluia. Oh, Deus poderoso. Só o Senhor é digno de toda adoração. Recebe a nossa adoração neste momento. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Move-se com poder nas nossas vidas. Toma aqueles que estão chegando a esta live. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em cada um nesse instante, sondando os corações, cada necessidade. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, neste momento, um tempo novo na vida de cada um tempo de transformação, um tempo onde o Teu Espírito venha operar grandemente, curando, restaurando vidas. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Deus amado, graças te damos. Bem-vinda também, Fê, graça e paz, querida. Tudo bem? Bem-vindo a cada um de vocês que estão aqui conosco. Vamos neste momento iniciar a nossa live desta noite da Escola Bíblica. E o nosso tema desta noite, desafios à equipe de integração na igreja. Desafios à equipe de integração na igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho da forma como nós agimos dentro da igreja. Como recebemos as pessoas, como interagimos com as pessoas, especialmente com os visitantes, como é que eles são recebidos por nós. E é um desafio, com certeza, quando esse tema diz equipe de integração. É muito importante, essa equipe é uma equipe que interage com os visitantes, que traz os visitantes para perto. E esse também é um ministério, com certeza. Vamos então para o nosso texto áureo, que está lá em Atos 2:46, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração. Então, essas reuniões nas casas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas era uma característica de Jesus, né? Jesus trabalhava nas casas, Jesus agia no meio do povo através de pequenas reuniões dentro dos lares. Pequena, a gente fala pequeno, mas imagina Jesus chegando ali, né? As pessoas se aglomerando ali perto dele, querendo ouvi-lo. Mas a intenção é mostrar que as pequenas reuniões, nelas surgem grandes efeitos. Certamente muitas pessoas são alcançadas através desses pequenos grupos. E o texto que nós vamos refletir, a gente vai refletindo nos textos bíblicos no decorrer da nossa lição, tá bom? O livro de Atos, capítulo 9, nós vamos falar hoje um pouco sobre ele, Atos 9 e Atos 10 e 18. Atos 9, versículos 26 e 27, que diz: Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Aqui essa referência no livro de Atos, que a gente vai falar mais à frente, mas é uma referência ao apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo chegando, a forma como as pessoas olhavam para ele. Peraí, agora ele está falando de Jesus, ele era aquele que nos perseguia. Então é por aí, a gente vê o comportamento nosso a partir de Jesus na nossa vida. Como é que nós mostramos que Jesus está em nós? Que agora as coisas estão sendo diferentes, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo através deste momento. Então esse texto ele trata do apóstolo Paulo e da chegada dele ali, como as pessoas o viam. E no versículo 27 ainda, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então aqui nós vemos que Barnabé foi aquele que intermediou esse relacionamento do apóstolo Paulo com os discípulos de Jesus, com os apóstolos na realidade, né? Porque houve ali uma dificuldade em aceitação, nas pessoas acreditarem que Paulo estava sendo mudado, que Paulo estava pregando Jesus agora, que a palavra de Jesus estava ali na boca dele e que as coisas estavam mudando na vida espiritual de Paulo. No capítulo 10 de Lucas 38 e 39 diz: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, começando de novo. Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria, irmã de Marta, que minha luz aqui tá ofuscando. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Aqui nesse texto nós vemos o comportamento das duas. Eu já preguei sobre Maria aqui, sobre o comportamento dela com Marta, que as duas tinham comportamentos diferentes. Era importante? Claro que sim, cada um no seu lugar. Mas Marta preferia cuidar da casa, preparar a comida, preparar a casa para receber as visitas, os visitantes, receber a Jesus e os seus discípulos. Enquanto Maria não, decidiu parar tudo para ouvir a Jesus, para absorver os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus tinha para ensinar a elas. Então há uma diferença aqui entre elas, com certeza. Por quê? Porque Marta, ela decidiu servir, ela servia bem, mas ela deixava de dar atenção devida ao convidado. Enquanto Maria, ela usou desse tempo para se assentar aos pés de Jesus e aprender com ele. Então, os momentos que nós estamos na presença do Senhor precisam ser momentos de aprendizado, precisam ser momentos especiais, precisam ser momentos que a gente busque estar concentrada naquilo, estar ligada na palavra de Deus, estar dedicado naquele tempo para aprender a palavra de Deus. Não podemos nos distrair. Há um tempo de refletir, há um tempo especial que nós precisamos ofertar ao nosso Deus todos os dias. Isso faz toda a diferença, porque isso vai nos amadurecendo na fé.
Atos 18, 24 a 28 diz: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Na realidade, aqui nós estamos vendo através de Apolo, aquilo que Apolo recebeu, ele recebeu de João Batista. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente que na realidade João Batista ele falava sobre o arrependimento dos pecados. E era o primeiro passo para a salvação. Mas Apolo foi entender depois, através do ensino de Áquila e de Priscila, que existiam outras coisas muito importantes, que não era só parar ali no primeiro passo, mas a visão que ele tinha, a visão exatamente que João Batista passava, era a visão de arrependimento de pecados. Mas o primeiro passo, né? Mas a visão era incompleta, porque a visão de Jesus vai além disso. Ela vai além do arrependimento. Ela traz também vida, crucificação, ressurreição e a vinda do Espírito Santo, que na realidade ele não conhecia. Ele não conhecia. Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse texto, mas você vai percebendo aqui que a experiência de Apolo, ele estava sedento de pregar a palavra, ele queria ministrar aquilo que ele recebia, mas ele havia recebido parte, ou seja, aquilo que João Batista havia passado. Depois, sim, quando ele começou a ter as suas experiências e através de Áquila e Priscila, ele foi entendendo todo o processo de morte, ressurreição, do batismo do Espírito Santo, ele foi entendendo melhor, porque até então era essa a visão que ele tinha. E eles explicavam, na realidade, Áquila e Priscila foram aqueles que dedicaram um tempo a ensinar Apolo o caminho da salvação, a caminhada na fé. Continuando aqui no versículo 27. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos encorajavam e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, Apolo, depois de receber a palavra, ele na realidade quis pregar, quis sair para ministrar. E ele quis ir para Acaia. E na realidade, Áquila e Priscila ainda fizeram uma carta de apresentação dele, para que as pessoas soubessem quem ele era, que ele estaria ali para falar de Jesus. Então, isso a gente vai refletir também um pouco mais na frente. Como é bom nós envolvermos as pessoas, nós apresentarmos Jesus às pessoas e darmos oportunidade dela crescer na fé. Porque ela vai apresentar Jesus a outros, que também apresentarão a outros. E a nossa função é essa, de multiplicador da palavra de Deus, né? E aqui nós vamos iniciar pela introdução, que tem um ditado muito popular que diz que a primeira impressão é a que fica. E às vezes, não sei se você já disse isso, mas eu já disse isso várias vezes. Antes de conhecer Jesus, e eu dizia muito assim, eu bato o olho na pessoa e eu já sei quem ela é. Onde, né, que a gente consegue fazer essa leitura da pessoa? Até porque só o Senhor é Deus e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, conhece tudo das pessoas, nós não. Mas esse ditado do mundo diz, a primeira impressão é a que fica. E aqui, o pastor Roberto Monteiro, que foi o que escreveu essa lição da escola bíblica,
Ele falou de um colega que foi visitar uma igreja na Europa e que quando ele chegou lá, ele ficou muito impressionado com a forma como ele foi recebido naquela igreja. Como ele foi recepcionado ali na igreja. Que as pessoas o receberam ainda fora da igreja e o acompanhou até o local onde ele deveria se sentar, o acomodou ali, deu o material da igreja, os ensinos, a programação que a igreja tinha. Olha que interessante isso. E ele compartilhando da diferença que isso fez na vida dele. A forma como ele foi recebido na igreja. A recepção é o primeiro passo no contato com o visitante. Como é que você tem recebido as pessoas que têm visitado a igreja onde você é membrado? A paz, irmão José Antônio, bem-vindo aqui conosco. Não estou conseguindo visualizar todo mundo aqui ainda, mas assim que possível eu vou estar contatando vocês. Amém, aleluia. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que, na realidade, a forma como as pessoas são recebidas na igreja faz toda a diferença. Na minha vida foi assim. A forma como eu fui recebida na igreja me impactou demais. Eu fui assim... Eu fiquei assustada com o comportamento das pessoas, com a gentileza, com o carinho, com a atenção. Isso faz toda a diferença. A atenção que nós dispensamos à pessoa que está chegando. Porque não é fácil para as pessoas que nunca visitaram uma igreja evangélica entrassem. Há 20 e tantos anos atrás, quando eu conhecia Jesus, era um grande desafio. Havia resistência. Eu me lembro que eu passava na porta das igrejas e eu queria olhar lá dentro para ver como era. Às vezes eu até conseguia ver alguma coisa, outras não. Mas havia, assim, um certo receio. Como é que eu vou me portar lá dentro? Como é que as pessoas vão me receber? Eu vou ser aceito? Eu não vou? Então, essa recepção na entrada, quando nós chegamos no templo, faz toda a diferença nas nossas vidas. E ela é o primeiro passo do contato que o visitante tem. E ela deve estar sempre, essa equipe de recepção, ela deve estar sempre conectada, ela deve ser uma equipe integrada, deve haver uma equipe que trabalhe, que exerça esse serviço ali na recepção. Mas a recepção tem que ter alguém também que tenha esse chamado para estar ali. Por quê? Porque não adianta você colocar na recepção uma pessoa que não consegue abordar o outro, que não é de conversar, que não chega até as pessoas para fazer amizade. Por quê? Porque aí ela vai ficar calada e a pessoa que chega, olha para aquele que não se manifesta, pior ainda. Então, assim, é preciso que haja integração. Essa equipe precisa ser levantada de acordo com a característica dos membros que já frequentam ali, daqueles que têm mais jeito para receber a pessoa. Claro que todos os que estão ali membrados aquele corpo precisam receber bem. Precisam dar um abraço, precisam ter relacionamento, especialmente com os visitantes. Porque quando a pessoa não se sente bem no ambiente, certamente ela não tem vontade de voltar. Então ela precisa ser bem recepcionada, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir cuidada, ela precisa entender que as pessoas estão ali prontas para recebê-la, para servi-la no que ela precisar. E o que é mais importante ainda, nós precisamos, quando montamos essa equipe de integração, nós precisamos adaptar essa equipe à realidade daquela igreja, daquela região, daquele contexto cultural da cidade. Por quê? Porque isso não dá para ser algo que você pegue pronto. Não, eu vou montar uma equipe de recepção e vou pegar algo pronto e vou trazer e vou fazer desse jeito. Eu preciso conhecer primeiro a realidade da população ali, a cultura daquela região, daquela cidade, como é que o povo se porta. Para em cima disso, eu poder montar essa equipe, trabalhar com essa equipe para recepcionar os visitantes. E depois que as pessoas vêm, que são recebidas, que participam do culto, o que acontece com ela? É importante que a igreja se manifeste,
que a igreja tenha uma identidade dessa pessoa. Quando eu digo identidade, não é o RG, o CPF, nada disso. Mas que a pessoa procure fazer um contato com ela. Nós procuramos sempre ter um cadastro, um pequeno cadastro na igreja, onde essa pessoa, se ela desejar, nós propomos a ela, convidamos a ela a preencher esse cadastro. E nesse cadastro, ela vai estar expressando ali, com alguns tópicos, o seu nome, um telefone, se ela desejar. Por quê? Para que a gente possa fazer um futuro contato, uma fonovisita. Nós costumamos, depois de 24 horas, ligar para essa pessoa, perguntar como ela está e dizer da nossa alegria de recebê-la no culto no dia anterior. E isso faz muita diferença. Perguntar a ela se ela tem algum motivo de oração quando ela está preenchendo esse cadastro. O próprio cadastro, ele deixa um espaço para isso. Se ela tem algum motivo de oração, se ela quiser acrescentar ali aquela ficha. Então, isso é importante. Depois, no dia seguinte, no aniversário dela, se a igreja tem condição de mandar uma cartinha que o pastor formula, geralmente, uma carta de aniversário enviada para essa pessoa, saudando a ela. Por quê? Porque essa pessoa precisa se sentir acolhida. Ela tem que se sentir à vontade. Estar na casa do Senhor tem que ser um motivo de alegria para nós. Um motivo de prazer para nós. Não pode ser algo assim forçado, obrigado. Eu tenho que ter prazer de estar na casa do Senhor. Tem gente que fala, eu não preciso ir para a igreja. Sim, nós precisamos ir para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja para falar com Jesus, não. Não preciso ir para a igreja. Mas ir para a igreja, estar lá como igreja, até porque a igreja somos nós, não é o prédio, né? Eu já falei isso várias vezes. Mas estar lá como igreja é muito importante. Por quê? Porque é um tempo de conviver com os irmãos, é um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento nas nossas vidas. Que importante isso. Na nossa vida foi transformador. Esse tempo que a gente chegou, o acolhimento, o tempo que nós fomos nos envolvendo com a igreja e o fato de nós irmos nos envolvendo com os irmãos, relacionamento, isso vai criando laços de amizade e a gente vai entendendo a importância de conviver ali dentro, num grupo. E não é um grupo fechado, não, porque eu sei de igrejas que as pessoas formam grupinhos, e aí o visitante não consegue entrar, as pessoas às vezes falam, compartilham isso com a gente. Então, as pessoas que chegam novas não conseguem entrar. E como é que nós vamos ganhar pessoas para Jesus assim? Nós precisamos envolver os visitantes. E quem faz isso? Os membros, aqueles que já estão lá dentro da igreja, todos que já fazem parte daquele corpo. Precisam receber bem o visitante, precisam saudar o visitante, no começo do culto ou no final do culto, falar, olha, bem-vindo você conosco. Porque se você se fechar, se vocês continuarem só no grupinho de vocês que se conhecem, certamente essa pessoa não se sentirá acolhida e não retornará. Amém? Continuando aqui no ponto 1. Sabedoria para tratar com amor as pessoas. Danilo, bem-vindo também, meu irmão aqui conosco. Raquel Cichete, paz, bem-vinda, minha amada. Só acertando aqui um pouquinho. Bem, sabedoria para tratar com amor as pessoas. Nós vivemos numa sociedade carente de amor. Como estão carentes? Principalmente agora, né? Nessa época aqui. Onde as pessoas não conseguem se ver muito, se cruzar, se falar, não pode abraçar, não pode se tocar. Então, assim, você vê uma carência muito maior. Carência de amor, de atenção, de carinho, de alguém para ouvi-la. Isso tudo é muito importante. Há pessoas que chegam na igreja num momento difícil, no momento de dor, no momento de desemprego, no momento de enfermidade, no momento de crise financeira, com muitas dificuldades. Às vezes ela está ali, mas ela está arrebentada. Se você falar 2, 3 palavras com ela, tem pessoas que já começam a chorar. Então, é importante que ela seja bem recebida, que ela se sinta acolhida ali. E ela precisa de alguém para acompanhá-la neste momento. Ela precisa de alguém que a encaminhe, que console, que ajude. E para isso está aí aqueles que já estão ali na igreja, estão ali.
que já são membros ali da igreja, que precisam ser ajudadores. Não adianta eu compartilhar com as pessoas que eu estou na igreja X, igreja Y há 10 anos, há 20 anos, e eu fico ali acomodada. Eu sou uma pessoa que chega na hora do culto, às vezes um pouco atrasada, às vezes uns minutinhos antes, entro, sento, às vezes chego depois que o louvor já começou para não ter que falar com ninguém, sento, ouço a palavra e terminou o culto, falou o amém, eu estou indo embora. Então eu preciso interagir com as pessoas. Eu preciso de fato ser um ajudador ali. Não adianta eu ficar engordando na fé. Não adianta eu ficar recebendo a palavra de Deus e retendo para mim, porque eu estou fora do propósito de Deus. Esse tipo de prática é fora, é contrária à vontade do Senhor. Que adianta eu ir para a igreja e aprender e me encher da palavra se eu não tenho nada para compartilhar com os outros? Eu preciso praticar a palavra, senão a palavra não tem efeito na minha vida. E a Bíblia diz que é em tempo e fora de tempo, em todos os momentos, eu preciso ministrar a palavra de Deus. Então eu preciso me portar como um ajudador. E aqui nós vemos a situação de Saulo, né? Saulo de Tarso, que depois passou a ser o Paulo, né? Ele era convicto da perseguição aos cristãos. Ele era alguém que vivia perseguindo, vivia na realidade com ameaças de morte, aquele que perseguia o povo de Deus, aquele que perseguia o cristão. E de repente, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. E Paulo sentiu que algo diferente aconteceu na sua vida ali. E na realidade, ali naquele encontro, a vida dele começou a ser transformada, mudada, restaurada. Olha a importância disso na vida das pessoas. Quando Jesus chega, a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, eu passo a fazer parte dele, da família dele. Eu passo a fazer parte da salvação que ele me oferece. Então, o que é importante ali? Paulo começou a testemunhar Jesus a partir desse encontro. Paulo foi impactado com a presença dele ali. E se você ler um pouco mais sobre isso, você vai ver como a vida de Paulo foi mudada a partir daquele encontro que ele teve com Deus a caminho de Damasco, onde ele decidiu falar de Jesus, daquilo que ele recebeu. Mas isso, na realidade, gerou nos judeus algo de muita raiva. Eles quiseram matá-lo. Eles começaram a perseguir a Paulo, né? E ele teve que fugir para Jerusalém. E Paulo, na realidade, ele passou a acreditar a partir daquele momento que o Senhor era o Senhor da sua vida. Paulo começou a ver a transformação acontecendo na vida dele a partir daquele momento. Como acreditar na sua conversão? Será que você tem pensado na mudança que a sua vida sofreu, no processo que a sua vida sofreu, desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus, que você convidou Jesus para entrar nela e fazer morada, para perdoar os seus pecados, para tomar a direção da sua vida? Será que isso teve algum efeito na sua vida? Mudou alguma coisa? Na vida de Paulo, quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se com os discípulos que estavam ali, mas o povo não acreditava. O povo teve medo de Paulo. Espera aí, esse daí é aquele que perseguia a gente, que queria matar todo mundo, que não podia falar do nosso Jesus para ninguém, porque ele é aquele que nos perseguia até ontem. Como é que agora ele vem falar de Jesus para nós? Como é que agora ele vem dizer que ele mudou, que a vida dele mudou? E o que é que acontece nas nossas vidas quando Jesus vem? Ele vem para nos transformar, mas as nossas atitudes é que vão mostrando que Jesus está mudando o nosso interior, o nosso viver. Será que você tem podido perceber essa mudança na sua vida? A partir do momento que Jesus veio para a sua vida, você tem conseguido perceber a mudança transformadora de Jesus em você?
E entra ali uma ação neste momento sobre a vida de Paulo, porque quando ele começa a falar com os discípulos de Jesus e as pessoas começaram a ter medo dele, surge aí Barnabé, o filho da consolação. E Barnabé é uma pessoa que, na realidade, o filho da consolação, ele era um consolador, era aquele que estava ali disponível, ele era um cristão de fato, alguém que tinha tido a sua experiência com o Senhor grandiosa. E ele assume a responsabilidade de testemunhar o que aconteceu na vida de Saulo. Então, Barnabé começa a intermediar o relacionamento de Paulo com os apóstolos, de Paulo com os discípulos do Senhor. Ele começa a intermediar essa relação. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não acreditavam na transformação de Paulo. E Barnabé entra e começa a apresentar a Paulo. Dizer, não, vocês têm que dar oportunidade a ele. Olha como a vida dele mudou. Vocês vão perceber, ele está falando de Jesus, ele estava pregando sobre Jesus ali. Então, é importante nós vermos aqui a mudança transformadora que Paulo foi sofrendo. É uma mudança abençoada, claro. E que na realidade foi através de Barnabé. Porque Barnabé começou a aproximar Paulo dos apóstolos. E mostrar para os apóstolos que Paulo precisava de uma oportunidade. Oportunidade. Eu quero frisar bem isso. Saudando também, bem-vindo Daniel aqui conosco, perdão. Daniel também bem-vindo aqui conosco. Então, o que é importante nós percebermos aqui? A diferença que nós precisamos fazer na vida das pessoas. E Paulo foi alguém que foi amadurecendo, e Paulo foi ficando sedento das coisas de Deus. E Barnabé foi acrescentando, inclusive ele foi testemunhando aos apóstolos aquilo que tinha acontecido na vida de Paulo, a partir do encontro que ele havia tido com o Senhor. E uma grande amizade surgiu entre eles, inclusive com a primeira viagem, né? A viagem missionária entre eles. E Barnabé facilitou ali a integração de Paulo junto à igreja em Jerusalém. Nós precisamos ser esse facilitador, esse que apresenta Jesus para as pessoas, dando oportunidade de mostrar para ela que Jesus entrou na sua vida e que ele está transformando você. Eu não sou uma pessoa perfeita porque Jesus entrou na minha vida, mas eu sou alguém que busca a cada dia melhorar, a cada dia ser melhor, a cada dia aprender com Jesus, aprender com a palavra dele, com aquilo que ele deseja fazer na minha vida. E o fato dos dois estarem juntos, Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, é que abriu as portas para a pregação do evangelho. Olha o propósito do Senhor se cumprindo ali, usando Barnabé para trazer Paulo mais para perto, usando a própria mudança na vida de Paulo para impactar as pessoas, e aí o evangelho começou a ser ministrado, e isso deu espaço para que a palavra de Deus começasse a ser pregada, e através da vida daqueles que já foram conhecendo ao Senhor. Jesus, no seu convívio com as pessoas, ele sempre demonstrou atenção, paciência, amor. Será isso as pessoas? Atenção, paciência, amor? Ou será que nós somos aquele que por qualquer coisa já quer deixar para lá? Não, cansei de falar de Jesus para essa pessoa, cansei de insistir na vida dela, já perdi a paciência, já estou no meu limite com ela. Imagina se Jesus olhasse para nós e dissesse: eu cansei de você. Você está dentro da igreja, conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não quer nada. Cansei de você. Será que é esse o comportamento do Senhor para conosco? Não. O Senhor nos ensina todo dia que nós precisamos aprender a ser paciente, a amar as pessoas, a dar a oportunidade a essas pessoas de mudar as suas vidas, de ter as suas vidas transformadas,
de ter as suas vidas mudadas pela palavra de Deus. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida precisa também ser aquilo que eles vão receber do Senhor, através de nós. Há pessoas que chegam na igreja e não sentem essa acolhida. Elas chegam na igreja e não sentem essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Porque quando você chega que você não conhece nada, você olha para a Bíblia. Eu lembro que eu já testemunhei aqui que eu perdi a Bíblia aqui, perdi a Bíblia ali. Era difícil a situação onde eu estava sempre querendo entender a palavra de Deus, olhava para ela e não conseguia achar nada profundo nela. Eu precisava ter uma experiência com o Senhor. E o Senhor, ele nos ensina através disso atenção, amor, dedicação e, acima de tudo, o que é mais importante nós frisarmos, o Senhor não condena ninguém. Ele não condena ninguém. E se ele não condena, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para acusar? Para apontar a falha do outro, o pecado do outro, o erro do outro? E o Senhor, ele trabalhava e ele se envolvia com mulheres, com homens, com crianças, e em tudo ele tinha um tempo de dedicação especial. Ele comeu com publicanos, ele tocou em leprosos, ele convidou alguns para segui-los, ele convidou outros para crer e testemunhar. Então, assim, Jesus ia abordando as pessoas, ia se achegando perto delas, ia mexendo com as pessoas e ia trabalhando em cada uma. Dentro dos ministérios, ele já ia direcionando as pessoas. Não que ele já pegasse a pessoa ali e já colocasse no ministério, não. Mas ele ia trabalhando interiormente em cada uma delas. Ele tocou no leproso, a experiência que aquele leproso teve com ele convidou alguns para segui-lo, as pessoas de imediato já saíram a estar com ele. Outras pessoas ele pediu, creia, creia. Então, assim, outros testemunhavam dos milagres que ele ia realizando. Então, em cada local onde ele ia, em cada pessoa que ele abordava, ele tinha um propósito. E isso tudo fazia com que aqueles que estavam ao redor fossem contemplando a grandeza daquele que estava ali. Jesus trabalhou muito na questão de enviar pessoas para reverberar a mensagem de amor e de salvação, para transmitir a mensagem de amor e de salvação. E como que ele formou essas pessoas? Ele trabalhou 3 anos formando os seus discípulos, 3 anos ensinando. Depois ele foi enviando a cada um. Como você tem recebido as pessoas que têm se achegado, aqueles que têm entrado na igreja onde você hoje participa? Bem-vinda, pastora Sulamita, aqui conosco. Jesus foi o maior quebrador de protocolo, onde Jesus passava, havia milagres. Aleluia, pastora Sulamita. Amém, glória a Deus. Às vezes nós somos tão cheios de regrinhas, né? De protocolos, bem disse ela, de regras para falar, para receber alguém, para apresentar Jesus às pessoas. E Jesus era tão simples, tão humilde. E na simplicidade dele, ele ia agindo. Ele sempre tinha um propósito naquilo que ele fazia. Nas suas palavras, nas suas parábolas, em tudo aquilo que ele falava, exercia. Ele usava de amor, de paz, de compreensão, de paciência, de carinho e não de acusação. Como você tem recebido os visitantes na sua igreja? Como você tem trabalhado ali nessa função? Você tem estado preocupado em receber bem? Você tem sido atencioso com aqueles que chegam? Ponto 2. Disponibilizando a casa como instrumento de integração. Disponibilizando a casa como um instrumento de integração. No início da igreja primitiva, as pessoas se reuniam nas casas, isso era comum. E, por exemplo, na casa de Maria, a mãe de João Marcos,
As pessoas se reuniam ali para orar, em busca de oração, da presença de Deus, de estar junto mesmo na palavra, em oração, tendo experiências com Deus ali. E a integração na igreja, ela precisa passar por pequenos grupos. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque foi aqui que nós começamos a nossa caminhada na fé. Nós começamos a nossa caminhada na fé, foi num pequeno grupo. E nós amamos o pequeno grupo, o trabalho em pequenos grupos, que é lar, célula, pequenos grupos, grupos de acolhimento, cada um tem um nome específico, mas é o que? É o culto no lar. É muito importante isso. É esse tempo de estar junto num grupo menor, onde as pessoas se sintam mais à vontade. É um tempo de evangelismo, é um tempo de multiplicação, é um tempo que gera crescimento na igreja. Por quê? Porque é muito mais fácil para as pessoas irem para uma casa, para uma reunião de oração, do que irem para uma igreja. Às vezes ela fica receosa de ir para uma igreja. Mas eu nem conheço ninguém lá. Não, mas eu estou te levando. Ah, mas eu não conheço, eu fico meio assim. Mas é ali na casa daquela minha amiga. Vai ter uma reunião de oração. Vamos comigo? Então, é importante. O culto no lar, ele é o início do evangelismo. Ele é um início estratégico para você evangelizar as pessoas, para você ensinar a palavra de Deus, para você gerar a multiplicação, porque certamente as pessoas vão comparecendo aos cultos nos lares e vão trazendo outros amigos e o vizinho, e vem sempre alguém novo e vão trazendo visitantes. Então, o que é importante nós vermos aqui? Que o culto no lar, o grupo pequeno, aquele grupo que se reúne no lar, ele faz grande diferença na vida das pessoas. Ela aprende a palavra, ela tem um tempo de oração, ela pode compartilhar testemunhos, ela pode fazer pedidos de oração, ela pode também ter um tempo de comunhão, de interagir com outros, de conhecer a outras pessoas. E depois, certamente, que ela estiver bem relacionada ali, ela vai desejar estar junto, cultuando na casa do Senhor. Novos convertidos vão se sentir mais acolhidos nos grupos menores. Mas é muito importante cuidar para não constranger as pessoas. Então, as pessoas que estão se achegando no grupo ali, ela precisa estar à vontade. O grupo nos lares, o culto nos lares, ele é um culto onde as pessoas ficam mais à vontade, elas se sentam em círculo, elas conseguem interagir, não é como um culto da igreja, onde o pregador traz a palavra, a igreja ouve a palavra. E o culto no lar também tem alguém que traz a palavra com um tempo menor, mas as pessoas conseguem fazer perguntas, conseguem interagir no meio da palavra, e isso também faz diferença. Claro que vai interagir quem quiser, quem desejar interagir naquele momento, participar naquele momento. Jesus sempre esteve anunciando o evangelho do reino nas casas. Jesus, a Bíblia diz que ele ia de casa em casa. E visitou Zaqueu, fez refeição na casa de Simão, que era leproso. Esteve na casa de Pedro, era frequentador dos 3 irmãos em Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Essa menção que nós fizemos de Jesus na casa de Marta não foi a primeira vez. Jesus já tinha o hábito de, quando está passando por ali na região, estar fazendo visita na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E essa tem sido uma maneira de promover um cuidado de perto, onde as pessoas vão sendo cuidadas por líderes ali. Porque quando a igreja ela já começa a crescer muito, ela tem um número grande de membros, o pastor não dá conta de cuidar de todas as ovelhas. E aí, esses líderes que vão sendo trabalhados, ministrados, formados, eles vão cuidando uns dos outros. Então, as pessoas começam a receber o cuidado, aprendendo a cuidar, cuidando do outro, e o outro vai sendo também trabalhado, cuidando do outro. Então, essa é a visão do próprio Deus.
Essa é a visão do Senhor. O treinamento de líderes, a capacitação de diáconos e de obreiros são fundamentais. E a nossa denominação, ela tem um material muito precioso para isso, que chama Princípio da Nossa Fé, o AME, que também é um material para trabalho em célula, trabalho em culto nos lares, que é AME, Amor, Multiplicação e Evangelismo. Então, esse material nós temos na nossa convenção, o AME, que é o material da UMB também, e nós temos na nossa convenção, através da editora Batista Independente, o livro do discipulado bíblico. E esse material é um material muito bem elaborado, trabalhado, e é um material muito útil para nós trabalharmos dentro do culto no lar, no discipulado. E o ponto 3, o último ponto, integrar é resultado do esforço no discipulado. Integrar. Integrar nada mais é do que adaptar alguém a um determinado ambiente, a uma determinada situação, a um determinado grupo. Então, é envolver o visitante, adaptar ele ao grupo, fazer com que ele se sinta parte desse grupo. Aos poucos, ele vai se sentindo acolhido e vai se sentindo à vontade para conversar, para compartilhar. Ele vai se sentindo parte do grupo. A integração faz parte de todos os segmentos da sociedade. A integração em todas as áreas da sociedade. É no trabalho, é na escola. As pessoas precisam ser integradas, precisam ser envolvidas, porque senão ela fica fora. Ela começa a sofrer bullying, né? Ela começa a ficar diferente dos outros, se sentindo fora do contexto daquele grupo. Temos visto hoje no tempo do Covid-19, infelizmente, onde a gente tem vivido hoje, um tempo de afastamento, de distanciamento, de confinamento, nós temos visto a integração entre os ministérios, o Ministério da Saúde, da Justiça, da Casa Civil, de Relações Exteriores. Há uma interação, porque todos buscando uma melhor condição para conviver nesse tempo de Covid, de forma a buscar alternativas, tanto na área médica quanto na área comportamental. Então é importante demais essa interação. E a entrevista coletiva diária que vem através do Ministério da Saúde, hoje a gente não tem tanto isso, aqui no nosso estado a gente ainda vê um pouco mais, mas vai nos passando isso, as informações, vai nos colocando a par daquilo que está acontecendo. Hoje nós entramos também, vemos os dados através da internet, por aí, né? Outra constatação importante, que a integração e o discipulado têm tudo a ver. A integração é você envolver o outro. E quando você envolve o outro, você está demonstrando carinho, atenção, afeto, cuidado com ele. A experiência de Áquila e Priscila e Apolo demonstram essa realidade. Por quê? Porque, na realidade, a experiência que Apolo teve ainda era o início da sua caminhada na fé. Mas Áquila e Priscila entenderam que Apolo precisava crescer, amadurecer, tinha algumas informações que ele não tinha ainda entendimento de muitas coisas. Então, o que eles fizeram? Eles convidaram Apolo para ir para sua casa e ali eles começaram a ensiná-lo, a trabalhar com ele de fato, a conhecer a vida espiritual, a vida, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, o batismo no Espírito Santo. Então, tudo isso era muito importante. A vinda do Espírito Santo, todas essas experiências, Apolo precisava ter. E Áquila e Priscila foram usados para isso. E eles começaram, então, a interação de Apolo junto deles, para a formação dele, para que ele pudesse também ser trabalhado nesse sentido. Apolo era um judeu de Alexandria, um homem culto que conhecia as Escrituras, conhecedor das Escrituras. Ele foi ensinado no caminho de Jesus e ele falava ousadamente
ousadamente do Senhor em Damasco. Porém, ele só conhecia o batismo de João, o batismo nas águas, que ainda era o início da caminhada, da decisão por Jesus, né? Áquila e Priscila convidam Apolo, que vai até a sua casa, e ali eles começam a explicar com exatidão a caminhada na fé, o caminho com Deus, como é que ele deveria proceder daí para frente, como é que seria a caminhada dele. Não sabemos todas as coisas e sempre precisamos ouvir a outros. É muito importante isso. Nós precisamos ter esse discernimento que há sempre algo novo para aprender. Eu nunca estou pronta, eu nunca sei de tudo. Eu preciso disponibilizar a minha vida para aprender todos os dias. Sempre tem algo novo. Todos os dias tem algo novo que eu preciso, que eu devo aprender. E para isso eu preciso usar desse tempo junto a pessoas maduras na fé, que possam agregar ensino, que possam acrescentar à minha vida valores na minha caminhada na fé. Ninguém deve trilhar sozinho a caminhada na fé. Se nós somos corpo, nós precisamos viver juntos, integrados, caminhar juntos. Então não tem como eu falar que eu tenho Jesus e agora eu estou bem, eu vou caminhar com Jesus dentro da minha casa. Não. Eu preciso caminhar junto. Nós somos corpo de Cristo. Então nós precisamos estar juntos. A igreja de Jesus caminhando junto, num propósito de cada dia alcançando mais pessoas. Porque o Senhor disse que nos fez pescadores de homens. Então não adianta eu saber pescar peixe, que eu amo pescar. Não adianta eu saber o tipo de isca, o tipo de vara, o tipo de anzol. Eu preciso saber o tipo de estratégias que eu uso para pescar homens, pessoas, apresentar Jesus a essas pessoas. E Apolo quis seguir viagem para Caia, recebeu o apoio de Áquila e Priscila, que na realidade eles escreveram uma carta apresentando Áquila aos irmãos daquela cidade. Apolo aos irmãos. Então, Áquila e Priscila fez uma carta de apresentação para Apolo levar ali até a cidade de Acaia, para que ele fosse apresentado ali. Aqui nós vemos uma ação de integração, o envolvimento, a preocupação de Áquila e Priscila de mandar uma carta. Para quê? Para que quando Apolo chegasse até Acaia, ele fosse bem recebido. Ele estaria ali sendo representado através daquela carta de Áquila e Priscila. Então, importante ali você ver a integração, a preocupação. Eu não posso ir, mas eu vou encaminhar aquele que o Senhor está enviando. Então, é muito importante isso, nós sermos canais do Senhor, para que outros sejam enviados. Porque nem sempre sou eu que o Senhor vai enviar. Nem sempre sou eu no propósito de Deus para ir para determinados lugares. Mas aqui nós vemos o quê? Nós vemos aqui nesse sentido que Áquila, na realidade, junto de Priscila, foram trabalhando na vida, especialmente, né, de uma forma especial, de ensino, de formação, na vida de Apolo, para que ele pudesse ser enviado com uma recomendação e que ele fosse bem recebido. Apolo foi recebido e corajosamente debatia com os judeus na sinagoga a respeito de Jesus. Então, olha agora a mudança na vida de Apolo, a transformação na vida de Apolo. Hoje, sem dúvida alguma, os meios de comunicação eletrônico, ele especialmente tem nos proporcionado oportunidade de apoiarmos esse trabalho de divulgação da palavra. Hoje nós temos oportunidade, através dessas lives que vemos hoje, que estamos fazendo agora, de estarmos juntos, de proporcionarmos a integração entre as pessoas. Mesmo aqui, no meio de comunicação eletrônico, nós estamos interagindo uns com os outros.
Nós temos oportunidade de estudar a palavra, de refletir na palavra, de aprender a palavra e facilitamos para que outros também consigam entrar nas lives e participar da palavra. Nesses dias onde estamos reclusos, em que nem no culto, nem participar de culto nós podemos, as lives e os cultos online têm sido instrumentos para que a igreja continue integrada, ouvindo o seu pastor, continue recebendo informações sobre os trabalhos que estão acontecendo, recebendo oração, fazendo ali os seus pedidos de oração, recebendo de Deus através das lives. São evidentemente outros tempos. Jamais nós poderíamos imaginar que chegaríamos a isso. Há um tempo onde não poderíamos entrar nas igrejas para congregar. Um tempo onde precisaríamos buscar uma outra estratégia para poder alcançar as pessoas. Mas como nós não podemos ficar em casa? Nós precisamos continuar falando da palavra, pregando a palavra de Deus. E a estratégia é essa hoje, através das lives, através das chamadas de vídeo, através de ministrações que nós gravamos e enviamos para as pessoas. Conclusão. Escreve Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósitos. Amar deve ser sua real prioridade, seu objetivo principal e sua maior ambição. Será que essa tem sido a nossa maior ambição? Amar o outro? Será que eu tenho me preocupado com a dor do outro? Eu tenho chorado com os que choram? Amar não é uma parte boa da vida. É a mais importante. Amar não é uma parte boa da vida. Ela é a mais importante da vida. A Bíblia diz que o amor seja o seu maior objetivo. Que nós possamos ter esse foco em amar as pessoas sempre e não desistir das pessoas jamais, porque Jesus não desiste de nós e nem de ninguém. Jesus não acusa, Jesus não é o que aponta o erro, Jesus não é aquele que desiste das pessoas. A igreja que acolhe, que cuida, que ensina, que integra, é uma igreja que ama. Será que a igreja onde você faz parte hoje tem sido uma igreja que acolhe, que ensina, que ama? Ah, mas isso daí é a função do pastor. Não. A função é de toda a igreja. O pastor também é membro da igreja, assim como você. A missão cada um de nós tem. De receber, de integrar as pessoas, de envolver a pessoa, de acolher a pessoa em amor. Tudo começa, caminha e finaliza a missão na expressão do amor de Cristo. Estamos juntos na busca dessa dimensão de vida cristã? Será que nós estamos envolvidos com essa integração? Será que nós estamos envolvidos com esse propósito de trazer as pessoas para ouvir a palavra, para serem bem recebidas por nós? Para que elas se sintam à vontade, amadas, bem recebidas, acolhidas, cuidadas? Que o Senhor nos ajude. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos nesse momento orar ao Senhor, colocando diante dele as nossas vidas. E eu quero especialmente colocar as pessoas que estão conosco aqui nessa lista. Eu não vi aqui, mas eu acredito que não tenha nenhum pedido de oração. Não. Bem, nós vamos então para a nossa lista de pedidos aqui. Quero pedir especialmente pela pastora Rosa, que continua na UTI, e que Deus esteja agindo na vida dela, uma pastora abençoada, uma mulher de Deus, que está passando por um grande desafio, que o Senhor faça o melhor na sua vida. A Helena também, que está terminando a última sessão de quimioterapia, o Antônio,
que é o meu tio que faz tratamento de câncer. A Ana também, uma senhora que está precisando de orações para que Deus fortaleça ela. A Neide com dificuldades no relacionamento, no casamento. Daniel também, que o Senhor esteja fortalecendo ele na fé cada dia. O Milton, o José Demércio, que também passou por cirurgia, está no processo de restauração. A Madalena, o Alex, também pela saúde dele. A irmã Nair Lima, que também está com um problema de saúde, que o Senhor esteja visitando essa querida, muito preciosa, a irmã Nair, esposa do pastor Lima, que também carece das nossas orações. E oramos também para as pessoas que estão com confirmação de Covid, com suspeita de Covid, outras pessoas ainda em oração. O Ricardo, a Olímpia, o Josiano, o Geraldo, Aloísio, Alessandro, Vanessa, Eliane, William, Matheus, Kelly, Rose, André, Atílio. Temos várias pessoas aqui, uma lista de 15 pessoas com confirmação, com suspeita de Covid, com sintomas, e que nós possamos orar por cada uma delas, para que Deus venha agir nas suas vidas. E oremos também pela situação de Beirute, com aquela explosão de ontem, por aquilo que as pessoas estão vivendo ali, pelas dificuldades de cada uma, pelas lutas de cada uma ali, porque sabemos que não têm sido pequenas, os desafios ali têm sido grandes, as perdas. Saudamos também o Ricardo Menon, que está aqui conosco, Ana Lúcia, lá de Americana, da nossa igreja, pedindo oração pela tia Antônia, que está internada. Não sei se é Covid, porque ela não falou, mas vamos estar orando por ela também. E oremos neste momento, te convido a orar por cada uma dessas vidas. Feche os seus olhos, queridos, oremos. Ó Deus poderoso, de graça, de amor, Pai, nós sabemos que há momentos de dificuldades na vida de cada um de nós, momentos de deserto, mas a sua palavra mesmo diz que nós não deveríamos ter aflições, porque o Senhor venceu o mundo por nós. E que tudo isso vai passar, nós cremos nisso. Nós pedimos agora a sua intervenção por cada vida, meu Deus, que está aqui conosco, por cada uma dessas pessoas que estão hospitalizadas, por tratamento de câncer, com depressão, com doença do pânico, com diabetes, com todo o nível de enfermidade aqui agora. Nós pedimos especialmente que o Senhor visite aquelas também de Covid, que estão nos hospitais, que estão nas quarentenas, que estão isoladas, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor alcance essas vidas agora. Ó Deus, que o Senhor entre com provisão sobre cada uma. Ó Pai, que o Senhor venha colocando a sua mão sobre elas neste momento. Em nome de Jesus, alcança também a Elaine, o Railton, a casa deles, os filhos que estão recuperando do Covid. Meu Deus, que o Senhor possa tocar em cada vida, Pai. Se eu estiver esquecendo de algum nome, o Senhor sabe. Em nome de Jesus, também eu te peço pela Antônia, que está hospitalizada, que o Senhor possa alcançar também esta vida. Em nome de Jesus, meu Deus, cada nome aqui citado que o Senhor conhece. Eu peço que o Senhor visite, Pai, e que a unção de cura seja derramada sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, que os testemunhos possam vir para a honra e glória do seu nome. Visita também as pessoas lá em Beirute, que viveram um tempo de explosão, que perderam casas e familiares e todos os seus bens. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada uma, que o Senhor possa alcançar com misericórdia essas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perderam seus familiares, que o Senhor possa entrar com provisão, com suprimento sobre cada um que está ali, que eles se sintam amparados pela tua boa mão. Levanta ali o teu povo para estar em socorro, Pai, deste povo de Beirute. Em nome de Jesus, eu oro também por cada um dos médicos e profissionais da saúde que tem se envolvido a cada dia. Que o Senhor venha fortalecendo a cada um, renovando as suas forças, Pai. Que haja, ó Deus amado, disposição, envolvimento, transparência na vida de cada um, desejo de ajudar a cada dia mais. Eles têm pago um preço alto, Senhor,
e riscos eles também têm corrido de contaminação. Guarda, protege as suas vidas e familiares. Abençoa aqueles que estão conosco nessa live, meu Deus. Visita cada lar, cada família, ó Deus, que está conosco nesta noite. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Até domingo, às 18 horas, em nome de Jesus.